Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E nós vamos ler do 54 ao 60. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Todos acharam? Amém. E depois nós vamos dar uma continuidade aí, no versículo 8, até o versículo 3. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amém. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E, enquanto o apedrejaram, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, a tua poderosa palavra. A tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento espiritual. Eis aqui, Senhor, esta palavra tão maravilhosa, que nesta manhã o Senhor possa, Espírito Santo, abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra. Use o pregador nesta manhã, que sou eu, venha me usar para transmitir o recado à tua amada igreja, que são os meus irmãos. Que os ouvintes que estão aqui possam captar a tua mensagem. Repreendemos, em nome de Jesus Cristo, toda a ação do diabo e dos seus demônios contra esta pregação, contra este culto. As nossas mentes agora, os nossos corações estão cativos à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos falar do primeiro mártir do cristianismo após Jesus Cristo, porque Jesus Cristo que instituiu o cristianismo, e Jesus Cristo morreu e graças a Deus o ressuscitou. Amém. Para que nós estejamos nesse corpo aqui maravilhoso, nessa comunhão gostosa com Deus, que é a igreja dele. O primeiro mártir, Estevão, um dos diáconos, dos apóstolos da igreja de Jesus Cristo, pregava-se sobre o evangelho de Jesus Cristo. Mas os judeus, não contentes, presos na lei e não vivendo com a graça que foi alcançada já para a humanidade, os judeus apanharam Estevão e levaram perante o Sinédrio, prenderam Estevão. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fazia milagres e proezas diante da humanidade, diante dos homens,
com a presença do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu quero que vocês volte um pouquinho aí na Bíblia. Capítulo 6, versículo 8. Está escrito: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, o qual traz sabedoria para nós, que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele traz sabedoria para que nós possamos argumentar, para que nós possamos explicar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus dá sabedoria para nós. Mas os judeus não quiseram aceitar o evangelho proposto, o qual Estevão o anunciava, Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, em pleno século 21, muitos não querem escutar o evangelho e se converter ao evangelho de Jesus Cristo, por causa muitas vezes de tradições, por causa muitas vezes dos pecados, porque as pessoas não querem ir para Jesus Cristo, porque senão muitas delas vão ter que abrir mão dos seus pecados e continuam pecando e desagradando a Deus. Mas os judeus que não quiseram, subornaram testemunhas para irem contra Estevão e levaram Estevão para o Sinédrio, e lá os principais dos sacerdotes, os principais dos conselheiros do Sinédrio, perguntaram a Estevão o que ele havia pregando, e Estevão dá um show de Bíblia perante eles, desde Gênesis até a história de Davi. Estevão, ele começa a dar um show de palavra de Bíblia, mas a Bíblia diz que eles rangiam os dentes e não quiseram saber do Evangelho de Jesus Cristo. E o tema da mensagem de hoje, meus amados irmãos: preparados para as pedradas da vida. Hoje é o tema dessa mensagem. Estamos preparados para as pedradas da vida? Será que você está preparado para receber pedrada? Durante a caminhada cristã, muitas das vezes você vai receber pedrada. Eu vou receber pedrada. Durante a minha caminhada cristã, pedradas aqui no sentido figurativo que eu estou vos anunciando, porque a vida, muitas das vezes, vai trazer para nós problemas, vai trazer para nós discórdias, vai trazer para nós diferenças do que nós pregamos, que é Jesus Cristo. Mas Estevão recebeu pedrada. E o tanto de pedrada que ele recebeu, ele morreu. Foi apedrejado. Mas o tema de hoje é: preparado para as pedradas da vida? Será que nós estamos preparados? Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo está preparada para nós nos tornarmos mártires de Jesus Cristo? Será que a igreja em pleno século 21 está apta a receber as pedradas da vida e morrer por uma causa nobre, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho? Será que nós estamos preparados? Não precisam responder. E aqui a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, e ao receber as pedradas, ele olha para o céu. Eu quero deixar aqui para vocês 3 passos para que eu e você possamos ser bem-sucedidos ao receber as pedradas da vida, e para que nós nos preparamos para tomar pedrada. Porque o cristão, muitas das vezes, vai tomar pedrada,
A pedrada que eu falo aqui é no sentido figurativo, mas que nós possamos estar preparados. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que aquele que assenta uma pedrada em você é quem está perto de você. Uma pessoa de longe não vai conseguir acertar uma pedrada em você, ela vai errar o alvo. Mas a pessoa que está pertinho de você, essa vai acertar o alvo, porque ela está bem pertinho e vai acertar uma pedrada em você. As de longe não. As de longe as pedradas vão passar perto. Mas quem está pertinho de você vai te acertar a pedrada. E eu tenho aqui para vocês em Mateus capítulo 10, vamos abrir lá, o que Jesus está dizendo? Mateus capítulo 10, versículo 34. Vamos ver o que Jesus está dizendo. Mateus 10, 34. Muitas das vezes quem vai acertar a pedrada em você é a pessoa que está convivendo com você, é o seu parente, é os seus amigos próximos. Esses vão acertar a pedrada em você. Aí você tem que estar preparado. Mateus 10, 34 diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Estevão, na sua sabedoria, ele pegou o que Jesus escreveu aqui. Pegou o que Jesus ditou e o que Mateus escreveu aqui. Em sua sabedoria, Estevão preferiu morrer do que negar o Senhor Jesus Cristo. Mas foi uma causa nobre, uma causa tão linda, que hoje Estevão conseguiu a vida eterna. Por quê? Porque diz a Bíblia que Estevão viu os céus abertos. E ao ver os céus abertos, ele pôde ver Deus e pôde ver Jesus Cristo à direita de Deus Pai, do Todo-Poderoso. Eu quero te passar o primeiro passo que você vai conseguir suportar a pedrada da vida ou as pedradas da vida. O primeiro passo é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro passo. Diz o texto que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero declarar aqui para você, você não tem medo nem da morte. Estar cheio do Espírito Santo de Deus é você não ter medo de nada. É você ser um valente e dizer: eu posso combater todas as coisas. Eu posso combater um exército de 6 milhões de soldados, porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus e eu não temo mais a morte. Por quê? Porque você tem Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Aplauda o Senhor. Quem perder a vida por causa de Jesus aqui na terra, vai ganhar. Vai ganhar vida eterna. Agora, se nós como cristãos não estamos incomodando o inferno, nós estamos uns cristãos meio frouxos, né? Meio frio, meio morno, né? Cuidado que senão o Senhor Jesus Cristo está a ponto de vomitar. Temos que ser cristãos quentes, fervorosos, acreditar nesse Deus maravilhoso que nos ajuda a cada dia. Primeiro passo para nós suportarmos as pedradas da vida é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, como que eu fico cheio do Espírito Santo de Deus? Primeiro, permita-se ser corrigido e moldado por Deus. Busque a leitura da palavra, a meditação, o estudo da palavra. Viva uma vida de oração. Viva uma vida em consagração, o jejum. Viva a vida cristã indo na igreja, com comunhão com os irmãos. Aí você vai aprender
de Deus e você vai se tornar cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro passo. E quando vem uma pedrada do seu filho, ou da sua filha, ou de quem está próximo de você, você consertar, suportar. Você vai ter força para suportar aquela pedrada que você está tomando. Então, o primeiro passo, seja cheio do Espírito de quê? Eu quero que a igreja toda fale. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro passo. Segundo passo, exerça a sua fé. Durante a nossa caminhada cristã, nós vamos ter decepções, até mesmo com a família cristã. Pastor, que isso, pastor? Nós vamos ter decepções, mesmo com os nossos irmãos em Cristo? Irmãos, vai ter. Não estou profetizando aqui na sua vida, não. Eu estou querendo que você se torne um cristão maduro. Porque você se tornando um cristão maduro, um cristão forte, quando vir uma pedrinha pequenininha e acertar você, você não vai cair. Quando vier uma pedra grandona te acertar, você não vai cair. Por quê? Você hoje é um cristão maduro. Você é um crente maduro, que não se deixa levar por algumas doutrinas aí, de falsos mestres, falsos pastores, demônios. Você não cai. Você pode até balançar, mas você está permanecendo firme na rocha. Porque a rocha sua é Jesus Cristo. Que você seja um cristão maduro. Exerça a sua fé, é o segundo passo. Estevão, ele olhou para onde? Para o alto. Estevão olhou para o céu. Nós cristãos temos que aprender a olhar para o céu, para Deus. Porque enquanto você estiver olhando o homem, você vai cair. Mas quando você olha para Jesus Cristo, você não vai cair. A Bíblia diz que Estevão estava olhando para o céu, e o céu estava aberto. Ele pôde ver Deus e pôde ver Jesus Cristo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aprenda a olhar para Jesus Cristo. Aprenda a dizer, o apóstolo Paulo disse: ainda que eu não tenha alcançado, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Jesus Cristo. Sem constrangimento, irmãos. Não precisa responder. Quem aqui já foi decepcionado por crentes? Levante a mão. Por cristão. Quem já foi decepcionado por cristão? Sem constrangimento. Alguns não levantaram as mãos. Então tá maravilha a vida de vocês, né? Nunca nenhum cristão que se diz cristão já te prejudicou, não, né? Amém. Muitos se dizem, irmãos, cristãos, mas não vivem Cristo. Antes vivem a sua própria natureza terrena, carnal. E quando isso acontece, nós vamos ter decepções. Mas não estamos aqui para julgar, não. Estamos aqui para dizer que nós temos que aprender a perdoar. E à medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Mas um cristão maduro dificilmente vai pisar na bola com você. Eu já tive, não é porque eu sou pastor, mas eu, durante a minha caminhada no ministério, eu já tive muitas decepções, principalmente com crentes, com cristãos. Minha esposa está aqui e ela pode até falar comigo, mas a gente não precisa citar. Então, meus irmãos, que nós possamos orar por esses que nos prejudicaram, para que eles possam viver o pleno evangelho, que é Jesus Cristo. Amém? Então, o segundo passo para você suportar aí a pedrada da vida é você exercer a sua fé. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, do 7 ao 14. Filipenses, vamos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós.
Filipenses capítulo 3, do 7 ao 14, diz assim: mas o que era para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12: não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque quando você olha para o céu, você olha para Deus, você olha para Jesus Cristo, dificilmente você vai errar. Mas se você baseia a sua fé em homens, você está frito. A sua fé tem que estar baseada na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando você baseia a sua fé na palavra, pode ter certeza, você vai ter uma vida vitoriosa de cristianismo aqui na terra. Por que muitos às vezes saem da igreja? Porque não são cristãos maduros. O pastor não me cumprimentou hoje, não vou mais naquela igreja. O irmão Leonardo nem olhou para minha cara. Bom dia. Eu cumprimentei o pastor Roberto e ele nem tchum para mim. Quem ele acha que ele é? O pastor falou que não me agradou. O pastor falou aquilo que eu não queria escutar. Eu não me agradei. Não volto mais naquela igreja. Não piso mais em igreja nenhuma. E o pior, o pastor não falou. Irmãos, eu com minha filha, eu e minha esposa, nós estamos passando cada apuro. Sabe por quê? Porque a criança muitas das vezes é verdadeira, né? Eu quero que minha esposa só fale 2 vezes aqui, que às vezes a gente fica lá em casa conversando e eu fico lembrando o que a Analice falou. Eu quero que a minha esposa fale o que ela viu ontem dentro do elevador. Pode falar aqui. Só para vocês perceberem como que a criança, muitas das vezes, é espontânea e é verdadeira. Cita 2 exemplos aí para isso. Ela chegou assim, nós estávamos no shopping em Minas com ela, e o elevador entrou um casal. E assim, mais ou menos da nossa idade, assim, e o homem beijou a mulher, assim, deu picotinha na mulher, né? Aí ela falou assim, entrou de parte do olho, assim, ei, que falta de respeito? Isso é uma falta de respeito. Aí o moço falou, desculpa, é mesmo, me desculpa, menina, é falta de respeito. Aí foi, passou. Aí depois, outro dia, a gente estava lá no elevador também, aí entrou, ela falou, escuta, qual que é seu nome? Você tem filho? Aí ele falou, tem uma filha. E qual que é o nome da sua filha? Minha filha chama Jade. O nome dela é muito feio, hein? A gente tá passando apuro, porque ela tá deixando assim, ela tá falando muito com espontaneidade, coisa que a gente, né? Não, tem umas coisas que eu nem posso falar assim. Que se falar. Ela tá soltando muito assim, novidade, e a gente não tava esperando. E a gente tem que ficar pedindo perdão para as pessoas, se desculpa e tal, né? A brincadeira dela aí. E outra da moça lá, que vai colocar na boca.
Nós estávamos na fila do sorvete. Aí ela chegou com a moça vai na fila, toda enfeitada de carnaval. E a gente tem até que orar muito, porque a Analice tem muita. Ela gosta de dançar, a Analice é muito alegre. Então, para a Analice, o carnaval é alegria. E aí a moça estava com o cabelo todo enfeitado, assim, com roupa de carnaval na fila do sorvete. Aí ela chegou assim pra moça e falou assim: moça, ei, me fala uma coisa aqui. O carnaval de Jesus, é? Aí a moça falou, então, e a moça não sabia responder. Então o quê? Então é de Jesus? Você perguntou a moça não sabia o que falar. Isso foi ontem. Aí eu falei, Foi bom. Ela foi usada pelo Espírito foi, Santo. Né? E se a moça ficou muito sem graça, perdeu o rebolado, falou, então, e ela, então é de Jesus, moça, perguntando ela, sabe? E a gente também fala pra ela, na volta a gente conversou com ela, Analice, o carnaval não é de Jesus. Seu pai, ele entrega a palavra de Jesus para as pessoas. Você tem que entender que isso não é bom para você, que o carnaval é uma festa do mundo. Eu falei para ela, do diabo. Você não pode gostar disso, minha filha, porque vai ser contra a operação de Jesus. Jesus vai ficar triste com você. E ela, tá, mas fica triste, sabe? Mas a gente vai trabalhando isso na mente dela, para que ela não venha, né, querer essas coisas. É isso. Irmãos, eu peço a vocês oração. Peço a vocês que vocês orem. Viu? Orem. E na porta lá de casa, em frente, já estão os banheiros químicos, tá? Já colocaram a faixa. Área VIP reservada para bloquinhos de carnaval na rua. Então ore por mim, viu? Nas suas orações, ore, porque infelizmente é uma bagunça. Muitas pessoas bebem, não sabem beber, aprontam confusões, brigas, muitas das vezes vomita na porta, fazem xixi no portão, no muro. Vamos usar droga no banheiro. Os banheiros químicos já estão lá em frente. Então peço oração para que vocês orem. Gosto mais do bairro. Gosto mais do bairro de Santa Teresa. Mas eu falo com minha esposa. Mas uma vez a cada ano a gente tem que passar por isso. Mas vamos estar orando para que esses que estão pulando o carnaval possam conhecer a palavra. Irmãos, vamos estar orando por eles, para que eles possam conhecer o Evangelho. Que outra hora, eu e você, nós estávamos no passado presos nessas coisas. Então vamos orar para que a graça de Jesus alcance o coração deles. Amém? Irmãos, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim. Vamos ler até o 25. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Veja bem, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas esperamos e não vemos, com paciência o aguardamos. Nós não podemos, quando você tomar uma pedrada aqui, outra ali,
nós não podemos comparar esses sofrimentos que nós vivemos aqui neste mundo, de maneira nenhuma comparar com a glória que já foi revelada na palavra de Deus para nós, e que ainda nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor tem preparado de excelente para nós, que é a vida eterna com Cristo. Nós não podemos comparar esse tempo presente, as tribulações, as angústias, as provações, que é por breve tempo, que são passageiros em nossas vidas. Nós não podemos comparar aquilo que Deus já preparou para nós. Vida eterna, vida com abundância, crentes maduros, cristãos maduros, mediante a palavra. Sofrimentos, todos nós passamos. Angústias, todos nós passamos. Pastor, eu não passo, eu sou de Cristo. A Bíblia fala que Estevão morreu apedrejado. Apóstolo Paulo foi decapitado. Cristo sofreu, nós também iremos padecer. Enquanto estivermos nesse mundo, nesse sistema que é governado pelo homem, mas é dirigido pelo mau sistema. Pastor Roberto, no culto de quinta-feira, disse para nós, Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, está esperando mais ou menos quantos folhões, pastor? 6 milhões? 6 milhões, né? 6 milhões de pessoas, irmãos. É muita gente. É muita gente que está precisando conhecer o Evangelho, a palavra. Mas por quê? Porque o mal está predominando. Na esfera espiritual, o mal predomina. Porque nós, como igreja, nós não estamos exercendo o nosso papel como igreja. De estar jejuando pelo Brasil, de estar orando pelo nosso presidente, de estar combatendo o bom combate contra as hostes espirituais do mal, contra os principados, contra as potestades. Ei, irmão, você tem o Espírito Santo de Deus. Maior é o que está dentro de você do que o que está nesse mundo. Você tem uma arma tão poderosa dentro de você, que é o Espírito Santo, e muitas das vezes você não está sabendo como usá-la. Você é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você faz a diferença aqui na terra. Primeiro passo para suportar as pedradas da vida, qual que é, meu irmão? Pode falar aí, qual que é o primeiro passo? Ser cheio. Segundo passo, qual que é? Exerça a sua fé. Agora vamos para o terceiro passo e o final dele. Terceiro passo e último: aprenda a perdoar. Talvez esse aqui para alguns cristãos é o mais difícil. Aprenda a perdoar. Vamos voltar lá para o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos voltar para o texto. Vamos para o versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos para o versículo 59. Terceiro e último passo para você aguentar as pedradas, muitas das vezes, que a vida aqui neste mundo vai te oferecer. Aprenda a perdoar. Atos capítulo 7, versículo 59. Enquanto o apedrejavam, Estevão, o quê? Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Você já imaginou que se Estevão falasse igual o profeta Elias? Mande fogo dos céus e consuma esses que estão me apedrejando. Irmãos, poderia acontecer
fogos dos céus, caindo e matando aqueles que estavam apedrejando Estevão. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que você agora venha captar essa mensagem agora, nesse momento. A Bíblia diz que deixaram aqueles que estavam apedrejando Estevão, deixaram as suas capas, ou seja, deixaram parte das suas vestes com um jovem chamado Saulo. Mas se Estevão tivesse clamado: Deus, mande fogo dos céus agora e bate esses que estão me apedrejando, eu quero dizer para você que Saulo, que depois se tornou apóstolo de Cristo, conhecido como Paulo, que foi um dos maiores missionários que a Bíblia teve, poderia ter morrido naquela ocasião. E poderia não conhecer o Evangelho, e não poderia, às vezes, ter aprimorado o cristianismo em todo o mundo. Sem contar que não iam converter outras pessoas, né? Sim. Depois eram morreram, queimadas. Sim. Então, Estevão não pediu fogo dos céus para consumir aqueles que estavam maltratando ele e matando. Estevão, eu quero que você pegue a visão agora na manhã. Estevão perdoou. Estevão fez uma oração pedindo que Jesus perdoasse tal ato deles, Como Jesus fez como Jesus mesmo que Jesus fez conosco, lá na cruz do Calvário. respirou e Pai, perdoe. perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ano passado, carnaval na porta de casa, um sujeito lá, cheio de tudo. Lá tem câmeras, né? Eu vendo na rua,